É isso aí, meu povo. Acelerando a curva aqui, voltando com o nosso programa Agora é com Eles. E hoje, você já sabe, estamos falando aí sobre gestão humanizada no primeiro bloco. E agora, no segundo bloco, nós vamos falar sobre liderar e pastorear com eficiência. Aí está contigo, meu pastor Sandro. Por quê? Pastor Sandro, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, como vocês sabem, hoje lidera ali a Lagoinha Vila da Serra e tem uma regional aos seus cuidados. E dentre as igrejas que compõem essa regional, cá estamos nós, Lagoinha Buritis também. Não é? Hoje o pastor Sandro é meu líder lá. Pastor, para liderar com esse olhar ali, com efetividade, com amor, com carinho, e o senhor dividindo tanta coisa com o mundo corporativo e com as atividades da igreja, como fazê-lo? Serginho, vamos montar um manual aqui hoje. Hoje eu estou num momento diferente, né, da minha vida. Eu fui CEO da Transpes até 2020. A partir de 2020 eu não exerço mais essa função. Hoje eu sou presidente do conselho. E sendo presidente do conselho, você tem mais flexibilidade de horário, você não tem aquela carga extenuante de todo dia estar naquele lugar, 8 horas da manhã. Eu estou muito feliz com esse momento meu, porque eu posso me dedicar mais à igreja, posso me dedicar mais aos nossos colegas, né, à nossa regional, e tratar as pessoas com cuidado, com carinho, com atenção que elas merecem. Né? E assim eu tenho feito. Porque se tem uma coisa que todos nós temos de igual forma, é o curso do dia, né, Léo? 24 horas. Todos têm o mesmo tempo. Não é? Todo mundo tem 24 horas. Se a gente chega no final do dia assim, fala, poxa, eu queria que esse dia tivesse 48 horas, tem alguma coisa errada, né? Nós estamos fazendo alguma coisa que não devemos fazer, né? Então, aprender a priorizar. Fala-se muito que existe uma diferença e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, né? Se há realmente uma diferença, é diferente liderar uma empresa e liderar uma igreja? Há diferença entre você estar liderando no mercado de trabalho e estar liderando dentro do ambiente eclesiástico? Léo, eu acho que os princípios e os valores são aqueles que você carrega. Eu digo pela minha experiência. Os 3 P's continuam valendo. Os 3 P's continuam valendo. A mesma importância que eu dou aos funcionários da Transpes é a mesma importância que eu dou aos meus irmãos na igreja. Agora, é evidente que a missão é diferente, é evidente que a proposta de trabalho ela é diferente, os objetivos são diferentes, existem outras realidades. Agora, o trato com as pessoas continua sendo respeitoso, continua sendo amoroso e, às vezes, as pessoas perguntam, tá bom, essa gestão humanizada é uma gestão baseada no amor que não manda ninguém embora. Então, você tem lá um cara que trabalha mal e tal e tem que ficar... bonzinho, até bobo, né, pastor? E aí, é muito simples para a gente sair dessa esquina, né, Léo, dessa bola dividida, porque... A Bíblia diz que Deus disciplina a quem Ele ama. Então, uma das formas da demonstração de amor pelas pessoas, e isso acontece na igreja, você sabe muito bem, não é? É disciplinar as pessoas, é corrigir as pessoas. Existem algumas pessoas que eu chego para ela e falo assim, olha, seu tempo aqui na Transpes está acabando, amigo, porque... Não dá, você não está entregando, você foi preparado para isso, nós esperarmos isso de você, né? A situação não está indo bem. Já você vai estar liberado no mercado para procurar outras oportunidades, né? Até o processo demissional tem que ser um processo honroso, digno e respeitoso. E acho que existe muita coisa em comum entre negócios e igreja, mesmo porque... Uma das coisas, Serginho, que eu sou veementemente contra é a questão assim da pessoa que diz o meu trabalho secular. Isso foi imputado por nós, por uma filosofia grega, que a gente tem que banir isso da igreja. Porque na hora que eu fiz a pergunta, eu falei assim, do corporativo com... Se você
se você é de Deus, e se você carrega o Espírito Santo de Deus, e você tem uma aliança com Deus, e Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, o seu trabalho é sagrado. Não existe trabalho secular. Uma citação de Charles Spurgeon diz assim: para um homem de Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Olha só, me manda essa citação aí que eu vou acrescentar ela às minhas... Agora, só fazer aqui uma parte aqui, pastor, como lá no outro bloco o senhor estava falando sobre a condição de estar feliz, de estar bem no ambiente ali, e aquilo ali produzir aquele ânimo novo, renovar. Léo, teve um rapaz que escreveu o pastor Sandro assim, lá quando foi trabalhar com ele diretamente, né, na regional dele. Muitíssimo obrigado pela honra com que me recebeu e me apresentou a equipe. Quero muito viver esse novo tempo de aprendizado e serviço. Conte comigo e... Aí o pastor Sandro escreveu para esse pastor assim, duas mãozinhas, escreveu assim: vamos nos divertir juntos. Para esse pastor que estava ali sendo colocado aos cuidados do Sandro, ele estava chegando num momento assim, de cansaço, aquele momento de desânimo, até adoentado, o pastor Sandro não sabia disso nesse tempo. E para esse pastor, conta muito essa questão do ambiente. Sim. É aquele ambiente festivo e aquilo ali faz o cara produzir bem. E ele já não estava vendo isso diante de algumas situações. Essa frase que o pastor Sandro colocou para ele, vamos nos divertir juntos, foi um cuidado pessoal. O Sandro conhece até a característica desse pastor de ser mais alegre, ser mais brincalhão. Foi a característica pessoal, entender o processo e o tempo. Foi muito interessante e esse aí é um testemunho que eu levo para o pessoal de casa, porque aconteceu foi comigo. Esse cara aqui foi... E fez toda a diferença, pastor, desse cuidado, desse olhar. E depois ele falou, olha, Serginho, nós vamos maximizar aí seus talentos, as suas virtudes, que você precisa de ir. Nós vamos fazer. Aquilo ali, para mim, foi terapêutico, foi assim, foi bênção, foi um óleo gostoso ali. Então fica aqui esse testemunhal, viu, meu pastor Sandro? Eu queria, viu, receber isso aí. É isso, aqui a Muito gente tem bom, que né? honra no público e chama atenção no privado, não é isso? Mas É é bom esse exemplo que você deu, Serginho, o seu exemplo, Agora, porque essa sensibilidade, o líder ele tem que ter a sensibilidade de perceber, poder conseguir perceber o outro, conseguir perceber o momento, né? E saber alcançar, saber chegar. E para a gente continuar falando sobre esse assunto, eu quero chamar mais um homem para fazer parte desse nosso bate-papo, um pastorzão para conversar conosco, pastor Fernando Herculano. Pastor, seja muito bem-vindo ao Agora é com Eles. Muito obrigado, é um prazer estar aí com vocês, viu? Muito bom. Muito bom, pastor. Diga-nos um pouco sobre essa liderança eficaz, sobre essa liderança humanizada, sobre essa liderança que alcança objetivos, mas não perde pessoas. Como que você tem visto e como você tem vivido isso? Aplicando agora, como vocês mesmos já falaram, para a igreja, a liderança, é claro, já foi falado, muito bem falado aí pelo pastor Sandro, a respeito de liderança de um modo geral, e há muitas similaridades da liderança no ambiente profissional e na igreja, há muitas similaridades, mas também há diferenças. E às vezes nós precisamos estar atentos, ainda mais que a gente vive um tempo em que muitas pessoas se esforçam em aplicar algumas técnicas reconhecidas do mundo corporativo na própria igreja, e às vezes muitas coisas são similares e servem, mas às vezes em desprezo daquilo que é bíblico e ministerial. Às vezes os objetivos eles são um pouco diferentes, né? A igreja, por exemplo, ela não tem como objetivo a questão do lucro financeiro, como qualquer empresa tenha esse objetivo. Mas em muitas outras coisas ela se torna similar. Inclusive, nos pré-requisitos pastorais, Paulo, na carta de Timóteo, que é uma carta pastoral, ele diz que o pastor que seria levantado para o trabalho pastoral,
ele deveria, sobretudo, ser uma liderança, em primeiro lugar, na sua casa. Ele deveria liderar bem a sua própria família. Porque, segundo o texto, aquele que não lidera a sua própria casa, ele não teria condição de fazer uma boa liderança na própria igreja. Quer dizer, será que uma pessoa que não governa bem a sua casa, ele vai ser bom funcionário? Pode ser e pode não ser, porque se uma pessoa não tem uma boa liderança na sua própria casa, é certo que a sua vida vai ser um pouco mais perturbada. E é óbvio que isso tende a tirar algumas coisas dele próprio, né? Diminuir as suas próprias condições ou capacitações para um desempenho melhor, né? Mais positivo das suas atividades. Então, pelo menos na igreja, isso é fundamental. Deve haver essa necessidade. Outra coisa que é muito importante na liderança pastoral, ela tem que ser humanizada, ela não pode ser autoritária, ela tem que ser, como nós já falamos e ouvimos bem aqui, ela deve ser feita com paciência, com amor de Cristo, porque Cristo, na verdade, ele se torna o principal modelo para o exercício da função pastoral. Inclusive Pedro, aquele a quem Jesus falou com ele 3 vezes, pastoreia os meus cordeiros, né? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, ele nos fala, ou nos deixa registrado uma coisa muito especial que vem a calhar para essa temática nossa, que é a seguinte: ele diz: pastoreai o rebanho de Deus não por constrangimento. Quando ele fala não por constrangimento, é não por obrigação, não como um peso, não como algo difícil, não como algo pesado, né? Assim como alguém trabalha numa empresa como algo pesado, ela está trabalhando por constrangimento, ela só trabalha porque ela precisa e ela não tem nenhum nível de prazer absoluto naquilo que ela faz. Na igreja, então, nós temos esse conselho muito claro de um dos principais apóstolos. Pastoreai, mas não com constrangimento. Mas só que ele fala o que nós não podemos fazer, ou a maneira com a qual nós não devemos comportar, mas ele vai apontar um caminho muito especial e importante para nós. Ele diz que tem que ser espontaneamente, ele diz que tem que ser boa vontade, ele diz que nesse caso da liderança, nós não podemos exercer essa liderança como dominadores das pessoas. Essa palavra, não como dominadores do rebanho, ela nos trará a ideia muito clara do modo, da maneira através da qual nós devemos, então, pastorear o rebanho de Deus ou administrar. Lembrando que, falando de pastoreio, nós estamos falando de liderança. Sim. O pastor, sobretudo, ele é um tipo de liderança. Sim, e se você pensar em dominadores, né? Toda a igreja onde os líderes e pastores são dominadores, ela vai se afastando tanto daquilo que é o evangelho, daquilo que é a vontade de Deus, que ela pode ser considerada uma seita. Ela vai se aproximando muito mais de uma seita e se afastando daquilo que é a igreja de verdade, né? Que ela diz muito mais sobre o homem do que o Deus que serve ali naquela igreja, né, pastor? Exato. Por isso, quando ele fala para não ser dominadores dos pastores, ele diz que os pastores devem se tornar um modelo para o rebanho. Um dominador, ele é déspota. Um dominador, ele vai governar ou liderar com uma autoridade, um poder que ele tenha, um poder qualquer que seja ele qual for. Os poderes são diversos. Mas aí Pedro diz que tem que ser a partir do próprio modelo. O modelo nos faz aproximar das pessoas. O modelo nos faz dar o exemplo para as próprias pessoas. Ou seja, aquilo que nós esperamos das pessoas é exatamente aquilo que nós fazemos para as pessoas. Esse é o modelo cristão de liderança. E eu acredito, certamente, já li livros sobre isso, de algumas lideranças cristãs,
esse é o melhor modelo, certamente, em qualquer nível, em qualquer lugar, que começa na nossa casa, passa pela igreja e pelo negócio comercial, seja ele qual for. Não importa, esse é um sério modelo, não pela força, né? Mas tem que ser pelo próprio modelo e exemplo. E hoje, quando a gente fala de pastoreio e liderança, pastor Sandro aqui também, a gente tem que considerar a formatação que a igreja, nos dias de hoje, ela está tomando, não é? Por exemplo, nós viemos aí desse tempo de pandemia aí 2 anos, e uma outra condição nos foi apresentada, que foi de lidar com o virtual. E o virtual, a gente sabe que perdemos muito, mas é o real nessas condições que nos foram impostas. Então, como lidar também nesse tato e nesse trato ali dentro dessa governança? Bom, Serginho, eu acho que o virtual, ele pressupõe novas competências, inclusive, para que novas habilidades sejam formadas no líder. Antes, uma liderança se exercia fundamentalmente e primariamente presencialmente. Agora, essa liderança precisa ser à distância. E da mesma forma que surge esse modelo híbrido, né, surgem também ferramentas que são capazes de fazer com que haja uma aproximação das pessoas. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem que o virtual afastou as pessoas. Isso é um fato objetivo e raso, porque ao mesmo tempo que o virtual, ele de fato afasta as pessoas, por exemplo... Acomodou, né? Tem pessoas no Vila da Serra que assistem mais online do que presencial. E eu acho que isso deve ser uma realidade em todas as igrejas. Agora, ao mesmo tempo que isso é um fato, também nos possibilita criar formas de interação para que essas pessoas não se isolem. Criar formas de interação para que essas pessoas, de alguma forma, elas também tenham um alto senso de pertencimento. Talvez essa seja uma das principais palavras. A gente não permitir que, mesmo que a pessoa esteja geograficamente longe, ela continue com um senso de pertencimento alto dentro daquele propósito, seja na igreja, seja na família, né? Seja no próprio mundo corporativo. Isso mesmo vai acabar atraindo a pessoa para voltar para o presencial, né? Exato. Porque ela vai se sentir valorizada, ela vai sentir que pertenceu. Nunca vamos esquecer de uma das... como o pastor Fernando falou, ela vai entender e vai desejar um modelo. Ainda o modelo está sendo apresentado. Né? Nunca vamos esquecer de uma experiência anos atrás, muito antes de pandemia, quando eu descobri uma igreja. Tem uma igreja norte-americana que o pastor Craig Groeschel, ele começou muito no mundo virtual, com a igreja, né, com as transmissões. E eu fiquei com muita curiosidade de participar de um culto dele virtual. Eu abri a internet, fui participando do culto, assistindo, e de repente chegou um momento, tinha um chat do lado, tinha várias coisas na página ali da web, e de repente chegou o momento do apelo, e na hora que começou o momento do apelo, aí no chat que tinha do lado apareceu uma mãozinha fazendo assim: se você quer aceitar Jesus, levante essa mão aqui. Eu achei aquilo interessante, falei, vou aceitar Jesus de novo hoje. Aí peguei, cliquei na mãozinha e falei, eu quero aceitar Jesus. Na hora que eu cliquei, quero aceitar Jesus, eu fui direcionado dentro do chat, na mesma página, o culto acontecendo, direcionado para um chat particular com uma pessoa que começou a falar assim para mim: você levantou a sua mão para Jesus, nós queremos orar por você, de onde você é? Ah, eu sou do Brasil, você tem algum motivo de oração? Ah, eu queria que orasse por isso. A pessoa orou por mim ali, digitando, virtualmente. Aquele chat antigo ainda, digitando ali virtualmente, orou por mim, vou te encaminhar um formulário. Posso encaminhar um formulário para o seu e-mail? Mandou, eu dei meu e-mail, encaminhou um formulário pedindo meus dados, que eles queriam estar junto de mim, estar perto de mim. Me mandaram vários e-mails com mensagens, com músicas, e eu coloquei ali. Passa um tempo, não demorou um mês. Chega na minha casa um pacote daquela igreja. Meu Deus. Com uma Bíblia, com um CD de louvor, com vários livros
estudos, né? de estudo, da caminhada, do início da caminhada cristã. Quando eu recebi aquilo, eu falei, gente, vou para aquela igreja lá. Já estou querendo aceitar Jesus. De novo, depois passa o site aí. Mas é um modelo até de gestão de uma igreja, é esse modelo até de criar, né, esse senso de pertencimento. O Léo entendeu que era quase membro. Mas o Léo experimentou uma palavra que está muito em moda hoje, né? Que é a questão de sermos disruptivos. Eu tenho um ditado que eu gosto muito que diz o seguinte, Léo, que raposas de ontem não caçam os coelhos de hoje. Ou seja, o que significa isso? O modelo que nós vivemos é outro. Sim. Não adianta a gente ficar falando assim que no passado era aquilo que pronto e acabou. Não, hoje nós vivemos uma nova realidade. Ou nós vamos desenvolver novas habilidades para alcançar as pessoas da forma com que a gente quer, ou vamos ficar lamentando, né? Essa é a escolha que a gente precisa fazer. E é assim que o senhor vê também, pastor Fernando, essa mudança, essa atualização, esse F5 aí no modelo pastoral aí para ser exercido? Certamente. O ser humano, na verdade, ele é o mesmo, mas cada época traz inovações, novos costumes, novas maneiras, e obviamente que, por incrível que pareça, nós trabalhamos com algo muito antigo, né? Com uma tradição, que é a palavra de Deus, a igreja, o evangelho, são coisas antiguíssimas, as quais nós não podemos mudar na sua essência, mas no modo de lidar, no modo de comunicar e até no modo de liderar, há coisas que são boas. O pastor citou agora mesmo Spurgeon. Spurgeon, às vezes, ele disse que quando as pessoas chegavam a ele e falavam de inovações, ele normalmente tinha as inovações como coisas erradas. Ele era um pouco... se resguardava um pouco contra isso. Mais ortodoxo. A mudança. Mas não há mudanças, vamos dizer assim, no modo da abordagem. Ele se referia muito mais às novidades relacionadas com as mudanças doutrinárias. Isso realmente nós precisamos manter essa tradição, porque a Bíblia é a mesma, a Bíblia não mudou. A Bíblia continua sendo exatamente a mesma e assim nós devemos respeitá-la e transmiti-la. Mas a abordagem, os modos, foi falado aí a respeito da pandemia e do modo digital de nós nos comunicarmos. Nos obrigou a experimentar algo novo. A gente vê que não é aquilo ideal, mas é uma maneira que nos ajuda a alcançar aqueles que nós não podemos alcançar presencialmente. Então, eu acredito que há inovações que são totalmente positivas, que vão agregar a tudo aquilo que nós já somos e temos, mas que realmente, com o passar do tempo, a gente precisa dessa agregação, né? Não é simplesmente trocar, porque o que a gente faz numa igreja, que é uma liderança ali com as pessoas, um culto presencial, onde o pastor, o pregador vai lá à frente e fala, e o povo assentado ali na congregação recebe. Isso já tem mais de 2000 anos só na igreja. Isso é antiguíssimo. Claro que mudaram os móveis, mudou a eletricidade, mudou os equipamentos, mas é exatamente isso. Mas há coisas que podem ser agregadas, não há dúvida quanto a isso. Muito bem. Pastor, uma grande honra tê-lo aqui no nosso programa Agora é com Eles, mais uma vez aqui na Rede Super. Muito obrigado, viu? Foi um grande prazer estar com todos vocês aí, e muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, e para mim foi muito bom ouvi-los. Muito obrigado, um abraço. Uma grande honra, obrigado, pastor. Muito bom, muito bom. É bom a gente estar ouvindo e aprendendo, né? Pastor Sandro, o nosso tempo é daquele jeito. Então, vamos falar um pouquinho aí desse filho que o senhor traz aí mostrar para o nosso telespectador, né? O valor das pessoas. Que livro maravilhoso, né? Então, Serginho, Léo, o valor das pessoas é a minha história. 30 anos no mundo corporativo, trabalhando com pessoas, desde o meu início lá, com 17, 18 anos de idade, quando eu digo meu pai, após a minha conversão, que aconteceu em 82, dia 4 de junho de 82, pai, não vou trabalhar mais porque Jesus está voltando. Não vou estudar,
agora eu quero ser missionário. E aí ele com lágrima nos olhos, meu pai era um motorista, caminhoneiro, né? Fala assim, poxa, me faça um favor, me entregue o seu diploma e depois que você me entregar o seu diploma de curso superior, que eu não tenho primário, eu já apanhei muito na vida por não saber as coisas direito, você faça da sua vida o que você quiser. E enquanto eu fazia minha faculdade, Léo, eu descobri que o meu campo missionário era o meu lugar de trabalho. Muito bem. E eu conto Muito essa bom. história aí. É isso aí. Muito bom. Léo, é bom a gente andar assim com gente que... Não, é bom demais, Puxa pra gente. cima. Ó, você que é homem, você que é pai, você que é marido, você que é um líder na igreja, que é um pastor, por favor, leia esse livro aqui, que isso aqui vai ajudar demais. Esses princípios que estão nesse livro vão ajudar demais na sua caminhada, em amadurecimento, em crescimento, em avançar ainda mais como pessoa, como líder, com essa gestão humanizada dentro desse exemplo tão maravilhoso que o Sandro tem sido para todos nós. Obrigado. Pastor Sandro, muitíssimo obrigado e portas, telas abertas para o senhor voltar mais vezes. Vai ser um prazer. Obrigado a você, ao Léo, amigos queridos. É isso aí, gente. Depois desse bate-papo gostoso, agora é hora da gente ali serenar para ir fazer as nossas atividades. Você não troca de canal não, tá? Ou então só para ir dormir, tá tudo certo. Então, ficamos por aqui com mais um Agora com Eles e sempre na expectativa de tudo aquilo que, de novo, que Deus tem para fazer na nossa vida. Forte abraço, Jesus abençoe, vamos para cima.